Jesus, eu te peço, Senhor, usa-me nesta noite. Que a tua palavra venha me usar. Jesus, que não seja eu, que não seja a Vanessa, mas que eu venha falar tudo aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja. Que eu seja zelosa, Senhor, que eu venha falar realmente aquilo que o Senhor quer dizer. Que eu seja fiel a Ti, Espírito Santo. Me conduza na Tua casa. Eu te peço, Espírito Santo, assim como João Batista disse que viria aquele que veio batizar com o Espírito Santo e com fogo. Vocês estejam aqui, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito, para que aqueles que foram batizados na água, não seja só na água, mas seja no Espírito e com fogo. Eu te peço, Espírito Santo, tenha liberdade como o Senhor já teve, por meio do louvor, por meio de tudo que já foi falado aqui. Continua conduzindo este culto, assim como o Senhor pairava, Espírito Santo, sobre as águas, e na voz do Senhor, na voz do comando para criar todas as coisas, você agiu, Espírito Santo. Venha agir neste lugar por meio da palavra. Sonda cada coração que está neste lugar. Só Tu sabes, Espírito Santo, o que cada coração precisa para esta noite. Toque em cada coração. Batiza com fogo. Batiza com fogo nesta noite. Espírito Santo, que os Teus frutos venham dar nos corações, Pai, que estão aqui. Que nós venhamos, Espírito Santo, provar da Tua presença para que o Filho seja glorificado. Para que o Filho seja glorificado. Flua nesta casa, flua nesta casa, flua nesta casa. Flua nesta casa, Espírito Santo. Tira todo sono, tira todo cansaço. E eu te peço, por favor, porque tem algo que o Senhor quer derramar nessa noite. Aquece os nossos corações, que nós possamos estar desejosos, Senhor, para provar da Tua presença mais, para se relacionar mais com o Teu Espírito. Ah, Senhor, nos lembra quando a gente vinha para a igreja querendo ser tocado por Ti, quando vinha com uma sede, uma fome de ouvir uma palavra, de ouvir um versículo, de ter uma direção, de ser tocado pelo Teu Espírito, de falar em línguas. Ah, Senhor, de sentir da Tua alegria, de sentir da Tua paz. Faz a gente voltar, Senhor, a ter essa fome e essa sede, de sentir a Tua presença, Espírito Santo. Nos conduza hoje nesta casa. Rabachora bababá. Ela bababá chara bababá sora bababá. Ela bachora bababá. Há quanto tempo você não fala em línguas? Rabachora bababá. Ele batizou com o Espírito Santo e com fogo. E o fruto do Espírito é alegria, é paz, é amor, é longanimidade, é benignidade, é domínio próprio. Ah, Espírito, rabachora bababá. Renova as línguas, Espírito, rabachora bababá. Derrama alegria sobre o Teu povo, Espírito, rabachora bababá. A paz que excede todo entendimento do mundo, rabachora babá. Talvez você chegou aqui aflito. Talvez você chegou aqui desesperado. Talvez você chegou aqui com o coração doendo por conta de uma notícia. Deixa eu te dizer que a paz que excede todo entendimento do mundo venha transbordar no seu coração. Através do Espírito. Através do Espírito haja paz. Que através do Espírito haja alegria. Mesmo em meio à dificuldade. Mesmo em meio à dor. Talvez você chegou aqui alegre, empolgado. Que você possa sair daqui ainda mais alegre, ainda mais empolgado. Rabachora bababá. Rabachora basora bababá. Rabachora basora bashere basora. Rabachora bababá bashere bababá. Ele batizou com o Espírito e com fogo. Ele batizou com o Espírito e com fogo. Ele veio para batizar com o Espírito e com fogo. Você precisa se relacionar com o Espírito. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo.
Porque é Ele quem revela o Pai, Ele que revela o Filho, Ele glorifica o Filho. Rabachorababá. Você precisa ansiar pelo toque do Espírito. Você precisa ansiar por tudo que o Espírito tem a te oferecer. Talvez você tinha tanta vontade de falar em línguas e você não falou até hoje, você desistiu. Talvez você olhe para algumas pessoas e você fala: como pode estar tão alegre passando por isso? Você precisa beber do vinho. Você precisa beber deste vinho. Você precisa provar do Espírito. Você precisa provar do Espírito. Você precisa desejar ter experiências com o Espírito. Você precisa ansiar e desejar ter experiências com o Espírito. Porque Ele está empolgado, Ele está, engajado em glorificar o Filho. E quando você prova do Espírito, o Filho é glorificado. E quando você prova do Espírito, o Filho é revelado. E quando você prova do Espírito, você tem do que testemunhar. Então prove do Espírito. Prove do Espírito. Anseie pelo Espírito. Prove do fogo. O fogo ele purifica. O fogo ele aviva. O fogo ele queima e arde no nosso coração de paixão e amor pelo Filho. Prove do Espírito. Beba do vinho hoje. 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 Vinho é alegria. Vinho é alegria no Senhor. 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 E você precisa dessa alegria. Eu preciso dessa alegria. Nós precisamos da alegria, do contentamento do Espírito. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, amém? No capítulo 1 diz assim: em meu livro anterior, Teófilo escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a falar e a ensinar, até um dia em que fui elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas do que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria. Até aqui. Como eu falei para vocês, eu li aqui em Mateus 3:11, João Batista ele vai dizer que Jesus ele vinha para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Só que quando a gente lê os evangelhos, a gente vai ver que Jesus em nenhum momento pegou uma pessoa e batizou uma pessoa. Ele pede para os discípulos pegar as pessoas, os novos discípulos, e batizar nas águas. E naquele tempo ainda não tinha sido derramado o Espírito Santo. É neste tempo aqui em Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo ele vai ser derramado e ele vai habitar dentro dos discípulos. E a primeira coisa que eu quero te falar é que Jesus ele escolheu pegar os discípulos através do homem, através de uma pessoa, para batizar com o Espírito Santo e com fogo. João Batista ele anunciou que Jesus ia fazer, mas Jesus
Ele faz por meio do homem. Ele faz por meio de mim e de você, que novos discípulos sejam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Só que eu li essa passagem e eu não quero falar da ênfase naquilo que as pessoas sempre falam de Pentecostes. Eu escolhi essa passagem, o Senhor me ministrou essa passagem para a gente falar do Espírito Santo. Porque aqui foi o marco que o Espírito Santo ele desceu para habitar dentro de mim e dentro de você. Foi aqui que o Espírito Santo ele desceu para habitar dentro do homem. E um dos objetivos é para que a gente batizasse no Espírito e com fogo. Para que a gente recebesse o Espírito e o fogo. O Senhor Jesus escolheu para que fosse dessa maneira. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que é revelado aqui, que Jesus fala, vai para Jerusalém, fica lá que eu vou derramar com o Espírito Santo. Ele primeiramente é uma pessoa. Assim como Jesus é uma pessoa, assim como Deus Pai é uma pessoa, o Espírito Santo de Deus também é uma pessoa. Ele não é um vento, ele não é um sentimento, ele não é nada disso, ele é uma pessoa. Talvez os discípulos naquele tempo, eles não entendiam que ficar em Jerusalém significava esperar por uma pessoa. Eles conheciam Jesus como uma pessoa, mas talvez eles não sabiam, não tinham clareza que eles estavam esperando uma pessoa. Mas eles se reuniram lá em Jerusalém, conforme a orientação de Jesus, para esperar algo ou alguém. Para esperar aquilo que o próprio Deus Pai tinha prometido por meio do Filho. Vá em Jerusalém, fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí o Senhor revela que o Espírito Santo de Deus ia ser entregue naquele lugar. E a primeira coisa, ele é uma pessoa. E segunda característica do Espírito, ele é o próprio Deus também. Nós servimos a um Deus que ele é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ele é Deus, a mesma coisa, ele é Deus como Jesus é Deus, e ele é Deus como Deus Pai é Deus. 3 em 1. Às vezes a gente fala aqui como se fosse um ovo, né, com a casca, com a gema e com a clara, mas é muito mais do que isso. A gente não consegue descrever, a gente não consegue imaginar. Tenta imaginar que o nosso Deus trino, ele é Deus Pai, uma pessoa, ele é Deus Filho, outra pessoa, e Deus Espírito, outra pessoa numa mesma pessoa. Você consegue imaginar? É impossível, é muito além daquilo que a gente consegue imaginar. É muito além do nosso conhecimento, é muito além daquilo que a gente pode pensar ou tentar desenhar quem é o nosso Deus. Mas é esse Deus que você serve. Ele é um Deus que tem 3 pessoas, 3 em 1. Então o Espírito Santo, ele é Deus e ele é uma pessoa. E ele também é eterno e ele é santo. Assim como Jesus é eterno, assim como Deus Pai é eterno, ele é eterno e ele é santo também. O Espírito Santo de Deus, ele tem emoções. Por isso que ele não é só um vento, ele não é uma mera, quando fala assim, um movimento. Não é nada disso. Ele é uma pessoa e ele tem emoções. A Bíblia vai dizer para a gente não entristecer o Espírito. E o que significa isso? Significa que ele tem emoções e ele se entristece. Quando que ele se entristece conosco? Quando a gente peca. Um dos motivos, e é o que eu vou abordar aqui, é o pecado. Quando você peca, você entristece o Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele tem emoções. O Deus que nós servimos, ele tem emoções também. Nós somos a imagem e a semelhança do Deus que nós servimos. O Criador. E assim como nós temos emoções, o nosso Deus também tem emoções. Só que a emoção dele não é corrompida pelo pecado. A emoção dele é pura, ela é santa. E quando nós pecamos, o Espírito Santo de Deus, ele entristece. Então você tem que ter em mente hoje, para aqueles que não conhecem, para aqueles que estão começando a caminhada, quando você peca, você entristece o coração de Deus. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não sei se eu falei certo. Mas quando você entristece o coração de Deus é quando você peca. E você precisa ter temor em relação a isso. Quando você peca, mesmo que em oculto, você não está fazendo mal só para si próprio. Você está entristecendo o coração de Deus, porque Ele é o único que te vê quando ninguém mais te vê. Ele é o único que conhece o som do seu coração. Ele é o único que sabe realmente o que se passa, o que deixa de passar.
Talvez você pode esconder da sua mãe, da sua esposa, do seu amigo, aquilo que você está fazendo, mas dos olhos do Senhor que está sobre toda a terra, você não esconde. E quando você peca, você entristece o coração de Deus. Você entristece o Espírito Santo de Deus. Então, quando você para de pecar porque você tem temor ao Senhor, você não está agradando o homem, você não está agradando a esposa, você não está agradando o filho, você não está agradando a sua mãe. Você, na verdade, está sendo zeloso para não entristecer o coração de Deus. Quando você busca viver em santidade, sabe o que significa? Você está buscando em alegrar o coração do Espírito. Quando você anda em santidade, você está alegrando o Espírito Santo. Você está correspondendo à maior vontade dele, que é convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você está correspondendo ao trabalho do Espírito e você está alegrando o coração do Espírito. Então fique isso no seu coração, que você seja ferido no seu coração hoje. Quando você para de pecar, não é por obrigação, só não é porque você quer seguir a palavra, não é porque você quer agradar uma pessoa ou um homem, não. É porque você quer agradar uma pessoa chamada Espírito Santo. É porque você quer corresponder à santidade de Jesus e é porque você quer ser obediente ao Pai. Ele tem vontades e desejos próprios. O Espírito, ele trabalha para que o plano de Deus seja feito na terra. O Espírito, ele trabalha para que os planos do Senhor sejam estabelecidos na terra. Eu ouvi alguém dizer, não lembro agora o nome, dizendo assim que Jesus, ele veio em forma de carne e ficou 30 e poucos anos. A gente vê muito falar de Jesus, a Bíblia mesmo relata sobre Deus Pai, sobre o Filho, mas quando se trata do Espírito, que foi o Espírito Santo de Deus que inspirou os homens a escrever essa palavra, a falar do Senhor, ele é tão, como eu posso dizer, tão simples. Ele não quer a glória para ele, que ele quer dar toda a glória para o Filho e para o Pai, que está há mais de 2000 anos aqui o Espírito Santo trabalhando, conquistando corações, transformando corações, e a gente pouco vê se falar do Espírito. Porque ele está preocupado e ocupado em revelar o coração de Deus, em revelar ao Filho. Ele não quer a glória para ele. Isso é mais lindo de ver em Deus, na comunidade que é o nosso Deus. É Deus Pai querendo revelar ao Filho e glorificar o Filho. É o Filho, como nós lemos aqui, olha, eu preciso subir aos céus para que o Espírito desça e ele faça o trabalho dele. E o Espírito ao longo de 2000 anos trabalhando para que Jesus seja revelado. Ele trabalhando há mais de 2000 anos para que eu e você seja alcançado. É ele trabalhando há mais de 2000 anos para que o homem se arrependa, para que ele se arrependa do pecado. Que lindeza é essa, que grandiosidade é essa, o Deus que nós servimos. 3 em 1, um glorificando o outro, um exaltando o outro, um dando glória para o outro. E o Espírito, ele é isso. Ele tem vontades e desejos próprios, mas tudo relacionado à Santa Trindade. Tudo para fazer a vontade do Pai e do Filho, e assim eles vão trabalhando. E uma das vontades e desejos do Pai, do Filho e do Espírito são os planos de paz que Ele tem para mim e Ele tem para você. E você precisa se relacionar com o Espírito para que você viva a vontade, o plano de paz que o Senhor tem para mim e Ele tem para você. Por que você precisa conhecê-lo? Porque Ele é o único que sonda o coração mais profundo de Deus. Ele conhece as profundezas do coração do Senhor e Ele também conhece a profundeza e o que está oculto do meu e do seu coração. Só Ele pode me instruir, te instruir a seguir os planos retos e de paz que o Senhor tem para mim e para a sua vida. E o que você ganha com isso, o que eu ganho com isso, é uma vida de abundância, é uma vida de paz, é uma vida de alegria, é alegria no Espírito. E o que eu quero enfatizar é: você não vai deixar de passar por aflições, você não vai deixar de passar por enfermidades, você não vai deixar de passar por lutas, mas sabe qual é mais incrível? É quando a enfermidade bate na sua porta e há um sorriso no seu rosto. Há uma confiança. E cara, quem tá lá fora olha pra gente e fala: como é que pode? Tá confiando em quem? Tá confiando no quê? Por
que ainda está de pé? Por que não desiste? Porque é o Espírito. É você confiar no trabalhar do Espírito. É o Deus que você serve. Quando você se relaciona com o Espírito, a gente dá frutos de alegria, a gente dá frutos de paz, a gente dá frutos de confiança. Às vezes a gente olha para nós mesmos e falamos: meu Deus, eu estou passando por essa enfermidade, eu estou passando por essa traição, está tudo indo ao contrário, mas o meu coração está transbordando de alegria. Como é que pode? Como é que pode o meu coração estar confiante? Como é que pode que o meu coração está cheio de paz? Como eu posso estar com paz, sendo que é uma enfermidade batendo na minha porta? Só vive isso quem se relaciona com o Senhor. Só vive isso quem tem o Espírito. Só vive isso, só dá esses frutos quem realmente tem o Espírito. Por isso que eu te convido essa noite a conhecer essa pessoa da Trindade também. A você, eu quero que você seja ferido nessa noite para você querer, para você desejar, para você, sabe, queimar, para ter esse Espírito dentro de você. Porque você pode até ser batizado com água, mas você precisa ser batizado com Espírito e com fogo. Você precisa ter isso dentro de você. E isso não é algo, isso é uma pessoa. Imagine só a pessoa dentro de você, uma pessoa que é o próprio Deus dentro de você. Não tem como explicar, não tem como a gente descrever, mas tem como você sentir. Tem como você viver, tem como você dar fruto. E quem vive isso, quem vive de ter o Espírito dentro de nós mesmos, a gente olha e fala assim: cara, isso não foi por mim. Essa confiança não é minha. Esse fruto de alegria não é meu. Essa paz não é minha. Esse domínio próprio não é meu. Porque se fosse pelas minhas forças, eu matava um. Se fosse pelas minhas forças, eu já tinha desistido. Se fosse pelas minhas forças, já tinha xingado, já tinha brigado, já tinha batido. Mas aí o Senhor vem por meio do Espírito e fala: tenha paz. O Senhor vem por meio do Espírito e fala assim: vai, confia, tenha fé, que é um dos frutos. Tenha fé, tenha esperança. Outra coisa que o Espírito ele é onipotente, onipresente e onisciente, porque ele também é Deus. Isso significa que ele é o Todo-Poderoso. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Como eu falei, ele está empolgado em glorificar o Pai e o Filho. E ele sonda o coração do homem e ele sonda o coração de Deus. E aqui, como eu falei no capítulo 1, eles estavam esperando, seguindo a ordem de Jesus, esperando o Espírito Santo. Mas eles não sabiam quem era o Espírito Santo. Talvez eles escutaram o testemunho de Maria, quando Maria fala que provavelmente ela deve ter testemunhado, porque está na Bíblia, ela deve ter falado para os discípulos como foi gerar Jesus por meio do Espírito. Mas eles ainda não conheciam o Espírito. O Espírito ainda não estava habitando dentro do homem. Aí abre lá no capítulo 2, vai lá para o capítulo 2. E agora eu quero que você leia junto comigo, por favor, o capítulo 2, não só pensando em Pentecostes, como nós conhecemos, como a festa do batismo em línguas e todo o movimento pentecostal, nada contra, mas eu quero que você faça essa leitura hoje, de uma forma conhecendo o Espírito Santo. A gente não consegue descrever e limitar quem é o Espírito Santo de Deus, e nem o Filho e nem o Senhor, o Deus Pai. Mas aqui são algumas características que eu falei de que estão na Bíblia. Dá para ter uma noção de quem é o Espírito. E com isso que eu falei aqui, que ele é eterno e santo, que ele é Deus, que ele é uma pessoa, que ele tem emoções, que ele tem vontades, sabe, que ele tem mente própria, que ele é onipotente, onipresente e onisciente, que ele glorifica o Pai. Com todas essas informações que você teve do Espírito agora, eu quero que você leia este capítulo com o coração queimando, imaginando os discípulos ali reunidos e esperando o Espírito Santo descer.
esperando com que a promessa do Pai se cumprisse. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um dos que via falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Até aqui. Então, quando Jesus manda eles irem para Jerusalém, que ia descer o Espírito Santo de Deus, ele encheu a casa. A casa foi cheia da presença do Espírito Santo. E eu quero enfatizar isso no seu coração. Uma pessoa entrou naquela casa e a casa ela foi cheia. Uma pessoa entrou naquela casa e as pessoas provaram de uma pessoa. E essa pessoa era Deus. Essa pessoa é a pessoa bendita da Trindade, o Espírito Santo, que encheu aquele povo da presença do Senhor. Aqui, a manifestação, quando eles provaram da presença do Espírito, foi falar em línguas repartidas de fogo. Mas eu quero te convidar a aprender e ouvir os frutos do Espírito. Porque quando você prova do Espírito Santo, você não só prova do poder, você não só prova dos dons, mas você pode provar do amor, da alegria, da paz, da paciência, da amabilidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio e da fé. O que o Espírito Santo de Deus está nos convidando hoje é provarmos da presença dEle. Pedir para que Ele venha como Ele veio em Pentecostes, e para que Ele venha tocar no nosso coração e manifestar da maneira que Ele deseja, porque a Bíblia vai nos dizer que aqueles que receberam o Espírito Santo, aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si, eles têm o fruto de alegria, de paz, de fé, de longanimidade, de benignidade. Isso significa misericórdia. A longanimidade, a benignidade é misericórdia, é bondade. Isso são frutos de Deus. O nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus bondoso. E eu vou te falar, não é jargão de pregador. Você veio aqui hoje porque o Espírito Santo de Deus, Ele te chamou. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele te convenceu. Você não veio aqui, cara, só porque você é da igreja e você tinha que vir ao último culto. Não. Você veio aqui porque o Espírito Santo, Ele te convenceu. Pode parecer repetitivo. Pode parecer algo assim, mas isso eu já sei, todo mundo fala isso. Mas eu quero que você entenda essa verdade no seu coração. Você não viria para a presença do Senhor sozinho. A carne não ia te deixar vir. A sua vontade não ia te deixar vir para a presença de Deus. Se você está aqui mesmo cansado, depois de um dia exaustivo no seu trabalho, o Espírito Santo de Deus, Ele te convenceu. Você não veio aqui porque você conhece algumas pessoas. Você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus está dizendo assim: ei, eu te chamei hoje para eu te falar quem eu sou.
para eu te revelar algumas características minhas. E mais do que isso, eu estou aqui, eu te trouxe aqui para que você tenha sede, tenha fome de provar de mim. Talvez você olhe aqui e você fale, mas só aquelas pessoas provaram do fogo e do batismo em línguas. Talvez o Espírito está falando, você pode provar do batismo com fogo e de línguas. Talvez o que você precisa hoje é ter uma fé, porque o seu coração está cheio de incredulidade. E o Espírito Santo está falando, deixa eu habitar em você, que eu vou fazer o seu coração transbordar de fé. Talvez você esteja, triste, você esteja preocupado, você esteja aflito. E o Espírito está falando, deixa eu habitar dentro de você para que haja alegria. Essa alegria que o povo olhava para eles de fora e falava, meu Deus, eles estão embriagados. Beberam muito vinho. Ele quer derramar essa alegria sobre o seu coração. Ele quer derramar fidelidade. Talvez você foi uma pessoa ao longo da sua vida que traiu, que mentiu, que falava, várias coisas que eram contrárias à sua palavra. O seu sim não era sim, o seu não era não. E o Espírito quer habitar dentro de você para que você dê frutos de fidelidade. Talvez você era uma pessoa explosiva, uma pessoa que não podia ouvir nada, que grita, que briga, que xinga. E o Espírito está falando, ei, se você deixar eu habitar dentro de você, eu vou dar frutos de mansidão através de você. Você vai ter o domínio próprio. Talvez você foi uma pessoa viciada, talvez você era uma pessoa impulsiva e não tinha domínio próprio. E o Espírito está falando, deixa eu habitar dentro de você para que você tenha domínio próprio. E talvez você esteja pensando agora, meu Deus, mas eu já tenho tanto tempo na tua presença, por que você está falando isso hoje? Porque talvez Ele quer te renovar, talvez ao longo da caminhada você perdeu a mansidão, você perdeu o domínio próprio, você perdeu a fidelidade, e Ele está dizendo, ei, deixa eu te transportar, para que a alegria venha transportar no seu coração, para que a paz venha transportar no seu coração, para que a fidelidade venha transportar no teu coração. Talvez você esteja com o coração clamando, pedindo um amigo. Você está assim, Senhor, muita pessoa vazou da minha vida. Senhor, as pessoas, os meus amigos saem, não me chamam mais, não me convidam. Senhor, eu me sinto tão sozinho. E o Senhor vai enviar os amigos dele para você. Só que antes disso, Ele quer te dar o Espírito. Ele quer te dar o Espírito para que Ele seja seu amigo. E você tenha com quem conversar, e você tenha com quem compartilhar, com quem derramar o seu coração, e para que você seja instruído. Porque talvez o seu coração está assim, Senhor, eu preciso de um amigo, porque eu preciso de uma orientação, eu preciso de uma direção. E Ele está falando, ei, conversa comigo. Ei, eu posso te orientar, ei, eu posso te direcionar. Esse é o Espírito. E não se assuste quando vir uma voz dentro da sua mente e vai te dar uma direção e você vai falar, eu estou ficando louco. Meu Deus, eu estou ficando muito doido, porque eu estou ouvindo uma voz na minha mente falar algo e eu sei que não é de mim, porque eu nunca imaginaria isso, eu nunca teria essa ideia, porque essa voz está falando na minha mente. E eu quero te dizer, não é o inimigo, não é Satanás, porque se a voz está te dizendo algo santo, algo direcionado pelo Senhor, é a voz do Espírito. E eu quero declarar sobre a mim e sobre a sua vida que nos próximos dias você vai ouvir ainda mais a voz do Espírito. Você vai ouvir ainda mais a voz do Espírito. E você não vai estar louco. Você não vai estar maluco. Você não vai estar louco. Você não vai estar maluco. Você vai estar embriagado pelo vinho. Eu quero declarar na sua vida que nos próximos dias você vai rir muito. Eu quero declarar na sua vida que o sorriso vai estar estampado na sua boca. E você não vai entender nada. Você vai falar, meu Deus, porque eu tô tão alegre. Meu Deus, porque eu tô tão feliz. E talvez você é igual a mim, você dá muita risada. E eu vou te falar, Deus vai colocar lágrimas nos seus olhos.
E não vai ser de tristeza. Vão ser lágrimas de alegria. Porque a alegria não é só sorriso. Quem nunca se pegou na presença e estava cheio de alegria, mas chorava igual uma criança? Deus vai colocar lágrimas nos seus olhos, sentindo a presença do Espírito. E eu quero declarar na sua vida que nos próximos dias você vai ter sede, você vai ter fome de buscar pelo Espírito. E você vai falar assim: Senhor, eu quero subir ao monte e ficar doidão no monte. Eu tô com saudade do monte, pastor. Eu vou subir no monte, eu quero ficar doidona no monte. Ou Senhor, eu quero entrar no meu quarto e sentir a sua presença e dar frutos do Espírito. Talvez você olhe para algumas pessoas que já estão caminhando há um bom tempo na fé e você fala assim: eu quero pregar como fulano, eu quero ter o dom igual fulano tem, eu quero ter interpretação de línguas, eu quero ser batizado em línguas, eu quero ter fé, eu quero orar e as pessoas serem curadas. Eu quero declarar nesses dias, você vai buscar e o Senhor vai derramar sobre você. E eu estou falando isso, não estou repetindo porque pregadores falam isso, não estou repetindo isso para ser uma boa pregação ou para animar você ou para mexer com o seu emocional. Mas é porque o Espírito, ele está com saudade de quando a igreja buscava por aquilo que ele pode oferecer. Eu quero te dizer, igreja, o Espírito está com saudade de um povo que ansiava pela manifestação dele, que ansiava por ver o Espírito sendo derramado em corpo, em cada pessoa e sobre toda a carne. Ele está com saudade de quando o povo clamava por ele e falava: Espírito Santo, eu quero sentir o teu fogo. Espírito Santo, eu quero sentir a tua presença. Espírito Santo, eu quero orar e as pessoas serem curadas. Espírito Santo, eu quero impor as minhas mãos e as pessoas serem libertas. Espírito Santo de Deus, eu quero sentir a tua presença. E sabe por que ele está com saudade disso? Porque por meio da minha vida e da sua vida, quando nós estamos cheios dele, o Filho é glorificado. E ele está muito engajado em glorificar o Filho. Só que ele quer fazer por mim, através de você. Eu quero que você se coloque de pé agora.